Hoje a gente vai falar sobre mais um tema, mais um elemento de culto. Então hoje eu quero falar um pouco sobre a pregação do evangelho na nossa vida de culto, né, numa vida que cultuou o Senhor, onde que a pregação do evangelho está inserido, e também abordar um pouco sobre a pregação do evangelho no templo, no espaço das 2 horinhas lá, no nosso culto da família, ou naquele evento ali, no culto de jovens, enfim, no momento do ajuntamento, da reunião pública. Eu separei aqui o significado de pregar, porque antes da gente entender o aspecto bíblico, a gente precisa entender o que significa a palavra na sua essência. Então, pregar vem do latim predicare, que significa proclamar, declarar, anunciar em voz alta, apregoar. Então, a palavra pregar ela tem o uso com o sentido de propagar uma mensagem, de dar voz a uma mensagem, um recado, uma história. A palavra pregar com o sentido de propagar uma doutrina, uma crença, né, nesse sentido mais religioso, ela vai surgir já na era cristã e tem 2 nomes aqui que são responsáveis, principais responsáveis na história por propagar esse termo, por associar esse termo de pregar a, a religião, né, a uma crença, a um credo, que são o Tertuliano e o Prudêncio. São 2 evangelistas já dessa era cristã. E depois vale a pena você, se tiver interesse, estudar um pouco sobre eles. Tem livros a respeito, enfim, uma pesquisa no Google rápida aí já vai te trazer alguns elementos sobre a vida desses homens já de séculos, né, passados. Então, pregar é dar voz a uma mensagem. E aí a gente vai falar então sobre pregar evangelho. E o que significa evangelho? Evangelho é uma variação do termo grego evangelion, que está ligado a entregar uma boa notícia, a trazer uma mensagem. Então, olhando nesse sentido, para o contexto cristão, para o contexto que a gente vive hoje de cristianismo, pregar o evangelho, ou trazer a mensagem, significa anunciar, dar voz, proclamar em voz alta, né, dar ênfase a uma boa notícia. E qual é essa boa notícia para nós? Eu não conheço outro texto que possa simplificar essa boa notícia como João 3,16, em que Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a maravilhosa notícia, essa boa notícia do Evangelho, vale a gente lembrar do anjo trazendo uma boa notícia para a humanidade, tendo ali como receptores primários dessa notícia José e Maria. Ele traz uma grande notícia, uma boa notícia, que agora nós, homens pecadores, antes destituídos da glória de Deus, porque o homem pecou, então todos somos destituídos da glória de Deus, agora temos salvação, temos uma vida eterna, não mais por sacrifícios, não mais por méritos, porque outrora, de fato, nenhum mérito era capaz de alcançar redenção com Deus após a separação do Éden. E agora nós temos essa oportunidade, nós temos isso à nossa disposição através do sacrifício de Cristo na cruz, da sua morte, ressurreição, vitória sobre a morte. Então Cristo ele estabelece um caminho que nos leva ao Pai. E essa é a melhor notícia que uma pessoa pode ter na sua vida. Evangelho, pregar a palavra, consiste em dar voz, anunciar a mensagem de Cristo, a mensagem da cruz. Eu não vou entrar em detalhes sobre o plano de salvação, mas eu separei aqui alguns versículos que são assim lindos e nos dá essa sensação, esse conforto da boa notícia, dessa notícia que nos conforta, que nos traz paz, que nos traz amor. Cristo morreu por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Isso está em Romanos. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios capítulo 5. Olha outro versículo lindo que você conhece também. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Está escrito em Isaías 53, versículo 4. E o verbo se fez carne e habitou entre nós,
e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João, capítulo 1, versículo 14. E quando o próprio Jesus diz, né, ele se declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ninguém vai ao Pai, ninguém chega a Deus a não ser por mim. E ele se entregou, né, para que isso pudesse acontecer. João 14, versículo 6, está escrito isso. Então são notícias aí, são versículos que deixam muito claro essa boa, maravilhosa notícia do Evangelho. Então, por que a pregação do Evangelho ela é um elemento de culto? Aonde que declarar a mensagem da cruz se torna um elemento de culto? Eu quero então começar pelo primeiro aspecto da vida de culto, né? Da nossa vida cristã. Se prestar culto a Deus faz parte da minha vida, então pregar a palavra faz parte é um elemento de um culto genuíno, isso precisa estar intrínseco ao meu dia a dia. E aí eu separei aqui em 2 tópicos, que é justamente essa estrutura da frase, né, da frase que a gente está usando. Pregar o evangelho, anunciar a mensagem. Então, para eu anunciar uma mensagem, eu preciso ser portador de uma mensagem. Eu preciso deter um recado, um anúncio. Eu quero deixar algo interessante aqui para a gente pensar. Que essa boa notícia, qual a gente deve anunciar, ela não vem de nós. Só é possível anunciar essa notícia quando a gente recebe. Recebe de quem? Do rei. Pensa agora na figura do Gabriel, do anjo Gabriel. Quando ele chega com a mensagem para Maria e para José, aquela notícia não foi gerada no coração dele. Não foi ele que escreveu, não foi ele que planejou, não foi ele que determinou o horário. Mas Deus planejou. Deus determinou. Deus decretou. Deus o enviou como um mensageiro. Então, para a gente entender a pregação do evangelho, eu preciso entender que essa mensagem não é minha. Essa mensagem não é do jeito que eu quero, não sou eu o autor, não foi escrita pela minha letra, não é da forma como eu planejei. Mas essa mensagem é de Deus. Vamos lembrar que Cristo sim revela a nós. Não há nada que o homem possa fazer para alcançar a mensagem, para deter essa mensagem. Mas nós precisamos receber a mensagem, que é Cristo, de graça. Então, como que eu recebo a mensagem? Abrindo o meu coração. Então, eu anotei aqui algo interessante. Para receber a mensagem, nós temos que reconhecer, confessar, admitir que nós somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Ou seja, eu só tenho uma mensagem de salvação em Cristo quando eu reconheço isso. Eu não tenho caminhos para buscar essa mensagem, mas eu preciso receber. A partir do momento que eu abro o meu coração e eu reconheço que Ele é o caminho, que Ele é a boa notícia, que eu realmente outrora estava encharcado num lamaçal de pecado, reconhecer que eu preciso dele, que de mim não tem nada que possa se aproveitar, que a minha vida é toda para Ele. Então, irmãos, para que a gente possa prestar uma vida de culto, a gente precisa pregar a palavra do Senhor. E só é possível pregar a palavra do Senhor quando nós recebemos essa palavra. Nós precisamos, então, dar um passo de conversão, de reconhecimento. Parece fácil, mas a luta interna de quem se declara ateu, por exemplo, é justamente essa, em renunciar ao seu eu e reconhecer que Jesus é salvação, é o caminho, é a verdade, é a vida, é aquele que se entregou por nós para sarar as nossas feridas. E aí, o segundo ponto, então, se eu recebo essa mensagem, agora eu entendi, abri o meu coração, essa mensagem está comigo, eu preciso entregar. Existe uma ação inerente a isso, um ato, que é entregar, proclamar, apregoar essa mensagem. A cruz é para todos. A morte de Jesus, o sangue derramado, é para todos. Então, todos devem ouvir. Todos devem ter a oportunidade de chegar ao seu conhecimento que há uma boa notícia para essa vida de prisão. Há uma boa notícia para essa vida de escravidão. Há uma perspectiva, há novos horizontes. Imagina agora em cada encontro que Jesus teve, no tanque de Betesda, no cego, em Jericó, a mulher do fluxo de sangue.
quando essa boa notícia chega até essas pessoas que antes estavam cegas, paralíticas, hemorrágicas, essas pessoas têm então uma nova perspectiva, novos horizontes, elas podem levantar, elas não têm simplesmente uma cura, elas mudam o parâmetro, o ângulo da vida delas, muda completamente a história delas. Então essa mensagem ela precisa ser anunciada. E aí olha o que Jesus, o próprio Jesus vai dizer em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Jesus então disse aos discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Jesus está dizendo isso não para pastor. Jesus está dizendo isso não para missionário. Jesus não está dizendo isso para os evangelistas da igreja. Jesus não está dizendo isso para quem tem um trabalho com missões. Jesus está dizendo isso para discípulos. Para todos aqueles que quiser seguir a ele, tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo, se declarar cristão, para mim que estou aqui nessa mesa, para você que está aí ouvindo. Jesus está dizendo isso para nós, que levamos essa mensagem hoje. Ide por todo o mundo e prega o evangelho. Então o que Jesus está falando aqui é que todo cristão é necessariamente um missionário. Existe um chamado específico para algumas pessoas para a missão? Sim. Mas proclamar a mensagem, anunciar essa missão do dia a dia, essa grande comissão, é para todos que receberam a mensagem, receberam Jesus Cristo. Receber a Cristo como Salvador implica necessariamente em se tornar um agente da grande comissão. Quando eu nego e eu vivo de forma a não cumprir um chamado de levar a palavra, eu estou ocultando uma boa mensagem. O que Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 17 do seu livro? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, irmãos, isso aqui entra como uma flecha no meu coração. Se eu tenho uma boa notícia, se eu fui salvo, encontrado por essa boa notícia, e eu não levo essa boa notícia adiante para outras pessoas, sabendo que essa notícia vai fazer bem, vai produzir vida, vai mudar as perspectivas, pode mudar cativeiros, eu estou cometendo um pecado. Então, uma vida de culto, uma vida completa, uma vida que cultua a Deus, tem em si mesmo que você é um missionário todos os dias aonde você estiver. Se isso não faz parte da minha e da sua dinâmica de vida, a gente precisa repensar que a nossa vida então não está produzindo um culto completo que agrada a Deus. Então, isso aí vai desembocar lá na nossa celebração. A gente não vai conseguir entender isso. E aí a gente muitas vezes nega oportunidades, deixa a vida passar, porque a gente não entendeu que nós, aonde passarmos, seja num caixa do supermercado, seja com um frentista que vai abastecer o nosso carro, eu preciso ser um missionário na vida dele. Um mensageiro dessa boa notícia. Então, eu até vou ler aqui um resumo que bem legal para a gente fechar essa parte. Quando nós juntamos os dois tópicos, anunciar a mensagem, nós prestamos uma vida de culto. Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas. Quando eu recebo a mensagem de Jesus, entrego a Ele o controle, governo e senhorio da minha vida. A partir, então, da confissão do orgulho, eu cumpro o seu chamado. E aí eu amo meu próximo como a mim mesmo. Quando eu passo a ser um mensageiro na face da terra, trazendo a possibilidade de vida em Cristo para todos aqueles meus semelhantes, os meus próximos, as outras pessoas a qual eu vou me relacionar. 2 pontos para a gente pensar aqui. Não há culto quando nós não sabemos quem Jesus é. Então, nós precisamos conhecer o plano de salvação, dedicar tempo ao estudo bíblico e nos relacionarmos com ele, principalmente. Um alerta: não se trata apenas de não crentes, mas crentes que conhecem um Jesus da prosperidade. Crentes que têm para si um Jesus empregado. Um Jesus que eu estralo os meus dedos, ele precisa operar um milagre na minha vida. Ou simplesmente um Jesus da ceia, um Jesus da religião, um Jesus a qual eu preciso pagar um sacrifício no segundo domingo do mês para pagar os meus pecados. Se esse é o seu Jesus, você está com uma mensagem errada, você está com um bilhete aí rasurado. Você está portando um comunicado que não foi assinado pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos
para propagar essa mensagem, prestar uma vida de culto, ter uma mensagem íntegra. E isso vem através do quê? Leitura da palavra. Relacionamento com Deus. E outro ponto para a gente pensar, não há culto quando também nós retemos a mensagem e não proclamamos a todas as pessoas. Nós precisamos ser missionários onde quer que a gente vá. Então, isso serve para aqueles grandes estudiosos, teólogos, formados, bacharéis, que dominam. E aí você pergunta sobre o plano de salvação, o cara manja tudo. Mas o cara não anuncia, o cara não evangeliza, o cara não prega. O cara não leva para frente. É um grande estudioso, é um grande detentor de conteúdo para si mesmo. Então a gente precisa pensar em se a gente se encaixa em um desses pontos para reverter isso aí e dar uma conversão de verdade para que a gente possa então prestar um culto a Deus na nossa vida, um culto que confessa Ele como Senhor Salvador, recebe uma mensagem de salvação, uma boa notícia e tem prazer em trazer essa mensagem para todos aqueles a qual eu e você nos relacionamos. Então, Lucas, o que então isso impacta na mensagem, na pregação, no culto público? É uma consequência, né? Acho que quando a gente entende esses elementos de culto na nossa vida, irmãos, a reunião ali é o que menos vai nos preocupar, porque vai ser produto de uma vida de fato, uma vida íntegra, uma vida que agrada a Deus. Eu trouxe algumas referências, eu não vou ler todas aqui, eu vou deixar nos comentários do vídeo, mas eu vou deixar duas aqui, eu quero que você abra comigo em 1 Timóteo, eu vou falar só dessas duas. 1 Timóteo, capítulo 4, vamos lá, 11. Ordene essas coisas e as ensine, ninguém despreze você por ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. E até a minha chegada dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. O que é isso? Paulo orientando um jovem pastor a se dedicar no seu chamado à leitura pública da palavra. Ou seja, quando vocês se reunirem ali, Timóteo e a sua igreja, a sua comunidade de fé, vocês precisam dar ênfase à leitura pública da palavra. Por quê? Porque aqui é que está a boa notícia. É isso aqui que está... É isso aqui que explica o plano de salvação, é isso aqui que mostra e revela quem Jesus é. Jesus é Deus. Então, no ajuntamento, né, quando eu entendo então que celebrar culto a Deus é reconhecer, primeiro, estar ali por quem Deus é, pela nova aliança e porque Ele nos libertou, eu preciso então propagar essa mensagem de quem Ele é, da nova aliança e que Ele me libertou. 1 Tessalonicenses 5:27. É o final da carta aos Tessalonicenses e Paulo diz assim: saudem todos os irmãos com ósculo santo. Peço com insistência em nome do Senhor que esta carta seja lida para todos os irmãos. Ou seja, Paulo está mais uma vez enfatizando. Ele está escrevendo nesse momento esse texto bíblico, esse livro bíblico, e ele está entregando então para esse portador. Ele está falando assim: olha, quando vocês se reunirem como igreja, a igreja de Tessalonicenses precisa tomar conhecimento. Precisa ser feita essa leitura pública desse texto, que hoje faz parte da nossa Bíblia. Então, ler a mensagem, expor as escrituras, é um elemento fundamental de culto. E aí tem um autor chamado Aumann, que ele vai escrever assim: um culto íntegro e completo, falando agora da reunião pública, deve possuir todos os elementos. Mas a palavra é o mais importante, pois todo ato cristão de adoração é sustido pela palavra de Deus. Sem ela, o culto esvaziar-se-ia de sua substância e perderia o traço que o separa de um culto cristão. Então, eu concordo em gênero, número e grau. A palavra de Deus, de todos os elementos do culto, é o que não pode faltar, é o mais importante, porque é ela que dá fundamento a tudo que nós somos, inclusive a celebração. Eu só consigo estar aqui com você, você só tem condições de estar aí conectado comigo nessa noite fria, à distância, ouvindo esse cara aqui falando um monte de coisa, porque você leu aqui, porque isso aqui foi revelado a você. Então só é possível haver culto cristão se houver palavra. Só que aí eu já ouvi, eu queria só abrir um parênteses aqui para um comentário, porque eu já ouvi pessoas que falam que a palavra mais importante de fato é como esse autor está falando. Mas eu gosto de tomar um pouco de cuidado e eu tenho buscado mudar o meu vocabulário principalmente para
E todos os elementos são importantes na mesma medida. Porque eu já vi gente falando que a palavra é o mais importante, e eu já vi pessoas que falam isso, chegando ou se dando o luxo de chegar atrasado num culto, por exemplo, e eu já vi coisas assim, tipo, ah não, começou agora, faz 15 minutos, só tá louvando. E cara, isso me consome de um jeito, irmão, isso me deixa tão chateado, porque a gente tá entendendo aqui já há 3 semanas o que é um culto. E Deus não recebe uma oferta picotada. A oferta picotada, remendada pela metade, foi a oferta de Caim. E o que aconteceu? Morte, maldição. Deus não recebeu. A gente falou sobre isso. Eu já vi gente, irmãos, andando pra lá e pra cá na nossa igreja. E só senta na hora da pregação. Eu quero te dizer que você não está entregando um culto completo. E aí eu não quero falar do dia que você foi escalado para servir. É por isso que nós temos escala. Um dia você serve, no outro você está sentado para cultuar a Deus, para ser servido e entregar o seu culto a Deus. Eu entendo que os irmãos que estão, né, louvando ali na cantina, na secretaria, estão ali servindo o povo, mas é por isso que a gente se preocupa com escalas. Porque é um culto incompleto. Então, o mais importante, o menos importante é muito complicado. Eu já vi gente que, cara, durante o momento do louvor não louva. Durante o momento da oração, como a gente falou na semana passada sobre oração, sabe, nem tá nem aí, tá nem aí. Mas agora é a hora da palavra. Aí entra todo mundo, senta. Isso é hipocrisia, isso não é culto. Culto é por inteiro, desde o momento do louvor, cada oração, cada momento de oferta, cada momento ali de comunhão. É uma entrega por inteiro. Então, fica aí a atenção, irmãos. Entregue o seu culto por inteiro. Se você chegar atrasado no culto e já tiver começado com o culto, o sentimento que tem que gerar em nós é de tristeza. É de, poxa vida, já perdi 5 minutos do culto. E aí eu quero colocar aqui que deve ser dedicado, lógico, um tempo digno para se expor a palavra. Né? Comunicar o texto bíblico. De forma que essa exposição, aí que tá, também louve a Deus. Revele santidade de Deus. Estabeleça o senhorio de Deus. Anuncie o plano de salvação. E traga sensibilidade e arrependimento dos nossos pecados e a suficiência de Cristo. Então a palavra ela também precisa cumprir esses atributos. Porque o culto é para Deus. Nós cultuamos porque Ele restaurou a aliança. Nós cultuamos porque Ele nos libertou da terra do Egito. Então, se a mensagem não apontar para esses 3 aspectos, também é uma mensagem que não cultua. E não é difícil a gente estar sentado, ouvindo coisas, ou até consumindo pela internet, pelo YouTube, coisas que não apontam para Cristo, que não reforçam a aliança, o plano de salvação, e não anunciam a libertação em Cristo Jesus. Aí eu apontei alguns temas que uma mensagem precisa ter para cumprir esses aspectos. A mensagem no culto deve ser teocêntrica, ou seja, Deus é o centro, louvar a Deus e não a um homem. 2. Deve proclamar a grandeza e a santidade de Deus e produzir arrependimento em nós. Uma palavra que não santifica, lembra da oração? Pai Nosso, santificado, ou seja, a oração santifica o nome. A mensagem deve santificar. O Senhor é santo, soberano. Com Ele não há pecado, não há treva, não há nada que possa ferir a santidade de Deus. E tem que trazer arrependimento para nós. Uma palavra ao qual eu não sou confrontado, a qual eu não consigo enxergar a maior sujeira que há em mim, não é uma palavra que aponta a santidade de Deus. Porque quando eu revelo santidade, quando as coisas estão expostas à luz, a gente consegue ver aquilo que está sujo, aquilo que estava escondido. Então, se eu não estou conseguindo enxergar o que está escondido, o que está obscuro, o que está sujo, é porque não está tendo luz. A mensagem não está apontando para a luz. Então, a gente precisa avaliar isso. A palavra de Deus, a Bíblia, é a profecia. A gente falou sobre isso nos dons. Profecia é a palavra. Profecia não é isso que eu te digo. Profecia é a palavra de Deus. Então, quando eu leio a palavra de Deus, ela tem que causar os efeitos que Paulo falou para Coríntios. Edificar, consolar e exortar. Então, a pregação bíblica, ela edifica a pessoa, renova, traz força, alimenta para a semana, ela consola, ela traz perdão para o pecado, ela mostra o amor de Cristo, ela me dá aquela segunda chance e ela exorta, ela aponta para o pecado, ela corrige. É uma exortação com amor, mas ela vai te mostrar aquilo que você precisa corrigir na sua rota. Ela nos traz à memória quem Deus é e quem eu sou.
Aí eu coloquei aqui só para ponto de homilética, né, que se diz que é a técnica de pregar, né, o estudo sobre as formas de pregar. Eu não vou entrar nesse aspecto, mas existem alguns tipos de pregação, que é a pregação expositiva, e particularmente é uma pregação que eu gosto muito porque ela é muito fiel ao texto, ela vai expondo versículo a versículo e mostrando a essência do texto. Ela pode ser temática ou textual. Por exemplo, a gente fez uma série sobre o amor. Ali é uma pregação temática. A gente usou o versículo, né, o texto de Coríntios, mas cada pregador buscou no amor que tudo sofre, que tudo crê, exemplos desse amor em outros textos. Então isso é uma pregação temática. A gente também pode falar sobre a contextualização da palavra no culto. Certa vez a gente aprendeu com um amigo nosso que contextualizar é um ato de amor ao ouvinte. Então, muitas vezes, eu vejo pregadores que não percebem ou não se atentam ao público a qual está falando. E usam de palavras difíceis, de textos muitas vezes pouco conhecidos pela grande maioria, ou até de exemplos na sua pregação que não fazem parte do dia a dia daquele que está ouvindo. Por exemplo, o adolescente, né? É muito delicado e é pouco proveitoso, por exemplo, usar um exemplo de trabalho, né? Uma situação de casamento, de filhos, para uma pregação para adolescentes. E aí eu vejo também muita crítica a respeito de contextualização. Acho que é importante a gente abrir aqui dois pontos. Contextualizar não é simplesmente colocar uma bermuda, pôr um boné para trás, colocar um tambor em cima do altar. Não, contextualizar precisa ser feito com amor, com carinho, para que o ouvinte entenda a palavra, respeitando os tópicos que a gente já falou, os tópicos básicos. Mas também colocar, por outro lado, né, essa palavra de forma engessada, como simplesmente uma palavra falada ou simplesmente uma única forma de pregar, também pode ser um pouco ignorante, né? A gente pode ver aí outras formas, inclusive formas artísticas de se trazer, de se expressar, de se pregar a palavra de Deus, desde que essa arte expresse o plano de salvação, traga a santidade, aponte santidade ao nome do Senhor, engrandeça Ele pelo que Ele é, exalte a libertação que nós temos através de Cristo Jesus e da suficiência de Cristo. Então, são dois pontos que a gente precisa ponderar, não sermos religiosos ao extremo e também não sermos desleixados a um outro extremo. Eu quero, só para a gente encerrar, contar alguns pontos aqui para a gente poder ter esse entendimento, enfim, ficar um pouco mais atento aí sobre aquilo que a gente vê nos púlpitos, né, dos nossos cultos, das nossas igrejas, das nossas celebrações públicas. A pregação ela não tem objetivo de expor ninguém, apontar nomes, provocar, constranger. Infelizmente a gente vê muitos desses erros aí em algumas igrejas. A pregação na igreja precisa também respeitar o aspecto ético, né? O horário, o tempo determinado, os costumes daquele local, daquela comunidade de fé. Importante a gente tomar cuidado com pregações autoajuda, né? Ou pregações que anulam a ação do Espírito Santo. É importante a gente tomar cuidado com textos, com frases que não estão na Bíblia. Diga quem tu andas, eu te direi quem é. Isso não é uma frase bíblica, a gente precisa se atentar a isso. Né? A pregação precisa ter uma preparação, precisa haver ali uma pesquisa, precisa haver ali leitura, não é simplesmente um texto isolado e você prepara uma mensagem. Tomar muito cuidado para não se misturar mensagens com testemunhos. Os testemunhos eles enriquecem a pregação, mas o centro de uma mensagem para o corpo, né, para a igreja de Cristo, não pode estar baseado somente, tão somente na minha experiência, aquilo que Deus realizou na minha vida, mas aquilo edifica e enriquece o que a Bíblia diz sobre o texto, né, aquilo que o Senhor quer falar através do texto bíblico. A gente também, como eu já falei, vê muito despreparo e falta de conhecimento de quem vai ministrar, né? É necessário oração, discernimento, né? Ouvir de Deus, reconhecer de Deus aquilo que Deus quer falar com a igreja, com aquele povo. E por último, irmãos, também, infelizmente, não é muito difícil a gente ver ministrações que não são de coração para coração, mas de cérebro para cérebro. Pregações que abordam todos os aspectos teológicos impecavelmente, mas que tem como único e
como único motivo apenas mostrar para as pessoas o quanto o pregador conhece. Então, usa de palavras, termos, expressões, ideias que não são palpáveis, não são tangíveis para aquela comunidade que está ouvindo. Às vezes, muita gente com pouco conhecimento, com pouca instrução, e a intenção é simplesmente mostrar o quanto se conhece, se exaltar, né? Se autopromover ao invés de promover a mensagem. Eu quero encerrar com uma frase muito marcante de São Francisco Assis, que diz assim: prega o evangelho em todo tempo, se possível, use as palavras. Então, que essa frase ecoe aí no seu coração. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu comentário, interaja com a gente com uma experiência, alguma dúvida, para a gente poder falar mais e enriquecer o nosso conhecimento na palavra de Deus. Beijo no coração, irmãos. Até o próximo.